Bom dia, bom dia. Estou aqui eu, defronte Guma, defronte Macacão. A Guma está fazendo sucesso porque está acontecendo a COP 30 aqui em Belém do Pará. COP quer dizer Conferência das Partes, CO de conferência e P de partes, certo? É uma conferência aí, sabe, reunião de pessoas aí, sabe, preocupadas com o clima. E a Guma foi uma onça que viveu no Emílio Gueldi. Ela foi capturada na mata e trazida para o Emílio Gueldi para estudos. O Emílio Gueldi é um centro de estudos científicos, é um centro de produção científica de conhecimento. Estou eu aqui com uma xícara de café requentado, mas requentado na categoria, com a caneca dentro de uma leiteira cheia de água, certo? Para não fazer o requentamento direto ao fogo, sabe? Não sei se isso vai me fazer bem. Tudo isso agora, quando são 6h21, sexta-feira, 14 de novembro, porque pretendo sair mais tarde lá na sede da OAB para dar um ajuste no meu notebook, que está com um problema de acesso a um programa chamado PJE. Eu penso que é pressão do Bill Gates, dono da Microsoft. Outro dia eu queria lembrar, a Microsoft não vinha, tá certo? Mas eu comecei a combater minha ignorância digital usando um computador da Universidade Federal do Pará. Foi nessa instituição que comecei a fazer um trabalho em 93 como professor de linguística. E ali conheci um pé duro, sabe? Tinha um programa da Microsoft, um sistema operacional chamado DOS, certo? DOS, DOS, certo? E hoje meu notebook opera com um sistema operacional chamado Windows 10, tá certo? E a Microsoft me descartou, disse que eu não posso mais me aproveitar da manutenção que ela faz, sabe, a computadores, sabe, ela de longe faz aí a manutenção, ela entra no sistema do cidadão, sabe, no dispositivo do cidadão, e aí, sabe, se aproveita de todos os segredos que nele contém, sabe, esses caras são um bando de filhos da putas. Mas deixa aí, vou pedir licença para alguma para ir bem ali, que eu quero fazer, então meu tempo é curto, não tenho muito tempo. Mas deixa aí bem ali. E aqui eu tô com um macacão à minha frente, tá certo? É um primata, para me lembrar, sabe, que um dia primata fui, certo? E que continuo sendo, diga-se de passagem, certo? Porque a natureza da gente, a natureza animal, sabe, ela não se esvai. O que a gente faz é colocar esforços culturais em cima, sabe, esforços éticos. Eu estou com um livro aqui do Noam Chomsky, não sei se vai dar tempo de falar dele, é Piratas e Imperadores. Mas veja aqui, eu estou com a letra, eu comecei a subir uma música do Erasmo Carlos, para dizer, sabe, que ontem não fiz o vídeo porque, sabe, fui leviano. Marquei um encontro com uma figura, não foi bem marcado o encontro, sabe, foi um esforço de encontro, tá certo? E a música do Erasmo é Coqueiro Verde, e ele diz assim, em frente ao coqueiro verde: esperei uma eternidade, já fumei um cigarro e meio e narinha não veio. Diga-se de passagem que eu já fumei cigarro, certo? E mais de cigarro e meio, tá certo? Só que hoje eu não fumo mais, tem mais de 15 anos, eu acho, sabe? Isso, sabe, com medo de morrer, rapaz. E narinha não veio, sabe? Narinha é a figura aí. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. A Leila aqui exagerou, tá certo? Pois eu estou disposto a dar mole ainda. Pois eu vou-me embora, vou ler meu Pasquim. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim, é a vã esperança dele. No meu caso, essa vã esperança não existe, rapaz, porque existe um engate aí, tá certo? Um engate aí muito clamoroso. Eu queria fazer aqui a leitura do significado, não sei se eu faço, tá certo? O significado dessa letra de música, são 5 minutos de vídeo. Referências culturais e leveza em Coqueiro Verde de Erasmo Carlos. Eu tive um irmão que, sabe, foi para o Rio de Janeiro e lá se tornou professor de música, de violão.
e não sei se de piano, e eu sei que o destino dele cruzou pessoalmente, o destino é de Erasmo, sabe? E me parece que ele chegou a dar aula para um dos filhos do Erasmo, essa aula de violão, aula de música, tá certo? Eu não sei. E veja que o Erasmo era músico, certo? Diz assim: em Coqueiro Verde, Erasmo mistura elementos de sua vida pessoal com referência marcante da cultura pop brasileira dos anos 70. A menção à Narinha não é apenas um detalhe romântico, trata-se de uma referência direta a Nara Leão, esposa do artista. É isso, eu não sabia que a Nara Leão foi esposa do Erasmo. Isso dá à música um tom íntimo e bem-humorado, aproximando o ouvinte do universo pessoal de Erasmo. O verso, mas como diz Leila Diniz, Homem Tem Que Ser Durão, traz à tona a influência da atriz Leila Diniz, conhecida por sua postura livre e irreverente. Ao citar Leila, Erasmo sugere que o narrador tenta adotar uma atitude despreocupada diante de um desencontro amoroso, inspirado pelo espírito libertário da atriz. O cenário do Coqueiro Verde funciona como um local de espera descontraído, enquanto o ato de fumar cigarro e meio reforça a passagem do tempo de forma leve e sem drama. A repetição de Vou Ler Meu Pasquim faz referência ao jornal alternativo Pasquim, famoso pelo humor ácido e crítica social, mostrando que o personagem prefere se distrair com algo divertido e contestador a ficar remoendo a ausência da amada. O ritmo de samba rock, com a participação do trio Mocotó, reforça o clima de leveza e bom humor, tornando a música um retrato espirituoso das pequenas frustrações cotidianas, recheada de referências culturais e pessoais. Fico por aqui a respeito desta música, tá certo? Aí eu vou cair bem aqui, rapaz, olha, numa notícia que está embalando o mundo. Eu já vou para cá, é isso? Eu não sei se eu vou para cá, rapaz, sabe? São agora 8 minutos de vídeo, mas eu tenho um compromisso agora às 6h30, tá certo? Mas o fato é que os Estados Unidos lançaram, lançaram uma operação Southern Spear, Lança do Sul, para continuar aqui, rapaz, sabe, fazendo bullying, sabe, fazendo bullying, tá aqui a notícia. EUA lançam a Operação Southern Spear no Caribe e no Pacífico, ampliando pressão militar sobre a Venezuela. Venezuela é América Latina, tá certo? Eu não sei se essa foto aqui é do Gerald Ford, um porta-aviões aí, o maior porta-aviões do mundo, sabe, da atualidade, eu não sei se é isso. Os Estados Unidos iniciaram oficialmente a Operação Southern Spear, uma ação de grande escala conduzida pelo US Southern Command e pela recém-formada Joint Task Force Southern Spear, destinada a atacar grupos classificados pelo Pentágono como narcoterroristas que operam no hemisfério ocidental. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, apresentou a operação como uma resposta direta ao que chamou de ameaça transnacional que alimenta o tráfico de cocaína, fentanil e outras drogas que entram no território americano, reforçando que o objetivo é defender nossa pátria, entre aspas, e eliminar narcoterroristas no nosso hemisfério, e por aí vai. Eu não vou ler mais essa notícia, porque tudo isso aqui, bicho, é fingimento, isso é mentira, tá certo? Ontem eu vi ali uma chamada a um documentário do Marco Aurélio, imperador de Roma, sabe, quando a linha de desenvolvimento do tempo do Império Romano, sabe, começa a cair, a descender, tá certo? Ela sobe e começa a descender, Marco Aurélio está por ali. Marco Aurélio teve um filho chamado Cômodo. Eu estou falando isso pensando no filme A Queda do Império Romano, e o ocaso do Império Romano, tá certo? E mostra ali o Marco Aurélio imperador, tá certo? E eu trago sempre a referência da história, porque esses putos aí, sabe, eles estudam história, tá certo? Estuda história, bicho, eles não deixam a história de lado. Outro dia eu tava falando do chão ensopado de sangue, o chão de arena, tomando aqui uma xícara, tomando um gole do meu café requentado. As areias do Coliseu ensopado de sangue de cristãos, de sangue de animais, de sangue de humanos escravos, de sangue de mulheres e de crianças, tá certo? E aquela massa ali, mais de 3.000 pessoas ali reunidas, tá certo? Diz que atrás de pão e circo, de circo e pão,
de comida, tá certo? Eu não sei se distribuíam alimentação grátis ali, não sei se eles davam ali um voucher ou qualquer coisa assim, sabe, ali para aquele povo desgraçado. Mas eles estavam atrás da opinião pública daquele povo, do povo da cidade de Roma, tá certo? O povo da capital do reino de Roma, tá certo? E ali, sabe, os imperadores preocupados com a performance dele, assim, mas queriam sempre respaldo da opinião pública. E o interessante é que o círculo é um lugar de espetáculo, um lugar de espetacularização, é um lugar de fingimento, é um lugar de mentira, é um lugar de falsidade, tá certo? Porque ali naquela relação de gladiadores, de gladiadores com animais, sabe, e de gladiadores com cristãos, de animais com cristãos, todas essas relações aí são relações de fingimento, relações de mentira, tudo é uma pantomima, tá certo? Uma situação de mentira, bicho. É o que acontece hoje, sabe, com essa operação Southern Spear, tá certo? Lança do Sul, que o Peter Hegseth, sabe, anunciou aí, tá certo? Tudo isso é mentira para dizer, sabe, que passados aí, sabe, de lá para cá, ali, não sei, veja, nos anos 70, o Coliseu ele começou, acho que um pouquinho para trás, antes de Yeshua nascer, tá certo? E de lá para cá, do nascimento dele para cá, são 2 séculos, 2 séculos e 25 anos já, certo? 2 séculos e um quarto de século e o pessoal continua mentindo, rapaz, e tem um imperador mentiroso, safado, que é esse tal de Trump, ali acossado pela pedofilia, tá certo? Um safado mentiroso, um cagão, um cu frouxo, tá certo? Que usa fraldão, todo mundo sabe disso, tá certo? Porra, bicho, porque o esfíncter dele não segura mais ali, sabe? As fezes no reto, aquela coisa toda. É um filho da puta que já viveu, vai fazer 80 anos aí, já viveu pra caralho. Me faz lembrar uma piada do moleque e a avó dele dentro do ônibus, mas eu vou deixar para contar essa piada aí, sabe, da mulher, de uma mulher idosa, sabe, do neto dela dentro de um ônibus depois. Mas eu só sei, rapaz, que tem um imperador do mundo da hora, tá certo? Que tenta nos acossar. E tem uns filhos da putas aqui no Brasil, sabe? Que querem encarar o Lula agora em 2026. E estão contando, rapaz, com a ajuda desse filho da puta imperador da hora, o tal de Trump, tá certo? Apertado pelo Jeffrey, como é que chama o cara? O Jeffrey. Como é que chama o cara, rapaz? Porra. Se você dizer, sabe, que o Trump está sendo acossado aí, sabe, de ter, sabe, estuprado crianças, tá certo? Meninas, crianças, tá certo? No passado dele. Não é Springsteen, rapaz, Como é que chama o cara, rapaz? Porra, caralho. Eu tenho que achar essa palavra aí. É o Jeffrey. Deixa eu ver se eu acho aqui. Epstein, rapaz, Epstein, como diz lá nos Estados Unidos, mas eu falo Epstein porque eu acho que Epstein é alemão. O Jeffrey, eu acho que ele é judeu, tá certo? O pessoal diz aí que ele era infiltrado do Mossad, sabe? Que ele fazia, sabe, esse trabalho dele, mas de olho em promover, sabe, em produzir documentação, documentação criminal, tá certo? Para depois fazer chantagem com esse pessoal. E ele colocou, rapaz, um bocado de gente no bolso, sabe? Aí, sabe, alguns presidentes, eu não sei se o Trump, não sei se o Kennedy entrou nessa, eu acho que não. Mas o Clinton provavelmente sim, tem um príncipe inglês também aí que sim, tá certo? E outro bando de filho da puta, empresários. Aí o que acontece é que esse pessoal aí, sabe, da extrema-direita e da direita aqui no Brasil, estão aí invocados com o lulapetismo, aí, sabe, com a esquerda, sabe? Então, estão sem candidatos e o candidato que eles imaginaram, sabe, que poderia encarar o Lula, que é o governador de São Paulo, não está dando no couro, tá certo? E tem mais 4 aí, outros governadores aí do país, sabe, que poderiam encarar o Lula, mas eles também não estão dando no couro, não darão no couro, tá certo? Porque são fracos. E eles temem perder a eleição mais uma vez, tá certo? Agora eu não sei, rapaz, onde esse pessoal, sabe, o sistema todo hoje, o sistema capitalista de produção de riqueza e de reprodução social, está todo azeitado em favor deles, rapaz, em favor dos privilégios.
tá certo? Os direitos que são aí, sabe, produzidos, sabe, através de leis, que é o sistema que se usa, em seguida eles desfazem dessas leis, rapaz, sabe? Nós temos uma Constituição que só não foi transfigurada na sua totalidade porque tem umas tais de cláusulas pétreas, tá certo? Vou repetir, cláusulas pétreas que impedem que o Congresso, sabe, vá em cima, sabe, dessas cláusulas aí, sabe, e as prostitua, tá certo? Mas se não, rapaz, o fato é que o sistema todo hoje, essa história aí de Estado de Direito, sabe, como sendo aí, sabe, o momento do processo civilizatório, sabe, ele não é absoluto, rapaz. O processo civilizatório não é absoluto, tanto que ele está agora refém de contramarchas aí pelo pessoal da extrema-direita. E o pessoal da extrema-direita sabe disso, tá certo? Que pode colocar toda a civilização mundial, sabe, em risco e fazer marchar, fazer o mundo parar, ver se pode, fazer o planeta parar em seu eixo, ver se pode isso, rapaz. Quanto ao planeta, eu não sei se eles conseguirão, exceto se eles lançarem uma bomba aí, várias bombas aí, nucleares aí, sabe, que afetem aí, sabe, a estrutura do planeta, tá certo? As placas tectônicas ou coisa que valha, tá certo? Mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual da humanidade, sabe? Do ponto de vista das instituições, eu não sei, sabe? Eles podem, sabe, aí, sabe? De repente, lá o Trump não está fazendo isso. O Trump não está atacando as escolas, não está atacando as bibliotecas, sabe? Não está atacando os cientistas, sabe? E não está censurando a produção intelectual, a produção cultural, a produção de cinema e tudo mais. Isso aí são passíveis. Enfim, a cultura é um espaço, é um campo suscetível de alterações, tá certo? De alterações por outra cultura, sabe? Uma cultura reacionária ou coisa que valha, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu tinha um bocado de coisa para falar, eu estou com um livro aqui do Noam Chomsky, mas eu vou voltar à realidade, devo sair mais tarde, tá certo? E eu não sei se aqui os vizinhos ouviram, quando são agora, sabe, 6 horas e 37, eu não sei se eles ouviram aqui, sabe, esses minhas lamúrias aqui, tá certo? Que não querem ser lamúrias não, sabe? O que eu estou fazendo aqui é gesto de guerra, é gesto de luta, tá certo? Se tivesse eu numa luta, sabe, e colocasse essa minha energia, sabe, numa lança, numa lança do sul, tá certo? Eu acho que um ou outro, sabe, pelo menos eu conseguiria tirar um pouco de sangue, tá certo? Para depois morrer com o peito espetado numa espada ou numa outra lança do sul, tá certo? Ou uma lança do norte. Eu vou chamar esse vídeo de lança do sul, tá certo? Southern Spear. É Spear? Não sei se é Spear. Cadê? Spear, Southern Spear, tá certo? Em homenagem, sabe, ao Pete Hegseth e ao Trump, tá certo? Esses fudidos aí, sabe, que vivem a nos atormentar, tá certo? E querem hoje, sabe, invadir a América Latina e ficam aí dando corda, rapaz, para os brasileiros aqui da extrema-direita e da direita, tá certo? Governadores e aí, sabe, esse pessoal aí, os endinheirados, o pessoal dos privilégios para encarar o Lula, estão querendo, sabe, classificar aí as organizações criminosas, as facções criminosas como grupos terroristas, tá certo? Para justamente possibilitar que o Gerald Ford, sabe, lance por aqui algumas bombas nas nossas cabeças, inclusive uma bomba bem na minha cabeça, nessa minha cabeça rebarbada. Fico por aqui, caboclo falador, tá certo? Que rema uma canoa sem parar para cima e para baixo aqui no Rio Guamá. Ele trouxe a canoa dele lá do Rio Xingu, tá certo? E colocou aqui no Rio Guamá, tá bem ali no Porto da Palha, tá certo? Ele tem que esconder porque senão a roubam. E aí, rapaz, sabe, esse caboclo falador, rapaz, vai ficando por aqui. Caboclo falador em tempo de cópia aqui em Belém do Pará. O nome dele é Ernest, certo? Eu sou Ernest, caboclo falador, já disse, rapaz, e quem fala muito, dá bom dia a cavalo, rapaz, dá bom dia a cavalo, rapaz, dá bom dia a cavalo. E ontem meu encontro foi para as Cucuias. Bom dia.